Olá, eu sou a Fabiana Knossaisen e esse é o Simples Vinho. O episódio de hoje nasceu de uma degustação a qual eu fui convidada alguns dias atrás com o Alejandro Virril, nosso super queridinho. Ele apresentou o Adriana White Stones e o White Bones, que são dois chardonnays do Adriana, vinhedo Adriana, da Catena Zapata, que é, segundo eles, o Grand Cru da América do Sul. Teve algumas histórias e informações interessantíssimas. O Virril é muito carismático, né? Então toda conversa com ele é muito legal. Algumas dessas informações eu já compartilhei com vocês no Instagram, mas lá foi só um pouquinho, porque por lá a coisa tem que ser muito rápida, muito vapt-vupt, porque as pessoas não têm paciência e aí o algoritmo não entrega. Mas aqui, nesse espaço que é nosso, a gente pode ter um bate-papo mais relaxado, do jeito que eu gosto. E eu tô trazendo aqui trechos dessa conversa, não é lá uma maravilha de gravação perfeita, mas dá para entender bem e realmente é uma delícia. Ele é divertido, uma graça, muito carismático. Então tem os trechos aqui, eu vou amarrando as histórias para dar uma sequência, que lá foi uma degustação. E a íntegra dessa degustação está disponível para os padrinhos do Simples Vinho. Se você ainda não é um padrinho, você pode considerar a possibilidade. Saiba como acessando simplesvinho.com/apoie. O vinhedo Adriana é a cerejinha do bolo da Catena Zapata. É daqui que sai a crème de la crème dos vinhos aí da bodega, que não faz coisa ruim, né? Só faz coisa boa e as melhores saem daqui. A gente tem um episódio do Simples Vinho, o episódio 81, que conta a história desse vinhedo conforme contado pela Laura Catena no livro Ouro nos Vinhedos. Altamente recomendável você ouvir esse episódio de novo, que tá bem legal e fala do livro, o livro é bem interessante também. E eu mesma não tinha me dado conta como as coisas que o Virril comentou nessa degustação se conectam com a história que a Laura conta no livro. Eu ouvi recentemente de novo aquele episódio e aí sim que eu percebi as ligações. Então acho legal vocês ouvirem ele também. Ou antes ou depois desse aqui, como queiram. Neste caso, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu acho que vale a pena a gente refrescar um pouco a memória. E se vocês decidirem ouvir o episódio 81, vocês vão ficar com isso mais firme ainda na memória. Lembra da osmose, né? É que o vinhedo Adriana surgiu da busca do Nicolás Catena Zapata por frio, por uma condição mais fria. Ele, animado aí pelos resultados do julgamento de Paris, do julgamento de Berlim, ele achou que ele podia fazer alguma coisa bem legal aqui na América do Sul também, e passou 10 anos estudando o terroir de Mendoza, mas o problema dos vinhos dele era que eles pareciam vinhos de lugares quentes, e segundo os experts franceses, eles não teriam potencial de guarda. Essa é a história que a Laura conta no livro, né, O Ouro nos Vinhedos, mas essa história não me convence, não. Eu vou contar por que ela não me convence quando eu falar de Índice Winkler. Mas eu acho que talvez é que ela tivesse só tentando fazer uma linguagem simplificada para as pessoas normais que gostam de vinho, gostam até muito de vinho, mas não se aprofundam muito em coisa de conhecimento. Eu, Fabiana, acho que o Nicolás queria não era um vinho de guarda só. Ele queria fazer um Borgonha de guarda, um estilo Borgonha. Mas enfim, ele estava procurando o frio e para isso ele começou a buscar terras mais altas. Foi fortemente desencorajado pelo próprio engenheiro agrônomo consultor dele na época, que não era o Virril, era outro, não sei quem era, mas não era o Virril com certeza. Foi desencorajado porque falou que a 1.500 metros de altitude nada ia amadurecer. Como todos sabemos hoje, ele estava errado e, felizmente, o Nicolás Catena não se deixou influenciar por este conselho equivocado.
Yo cuando iba, que trabajaba en el Embrapa argentino, tomaba esta ruta, esa era a ruta mía. Esse é o Virril e ele está mostrando no mapa ali pra gente a rota, né, o caminho que ele fazia para chegar no Vinhedo Adriana. Y todo esto era nada, no había nada, era un río seco. Y llegaba a esto, plantado acá. Yo decía, Nicolás, ¿qué van a hacer acá? Buscamos frío. Y bueno, creo que tenía razón, porque mira ahora cómo han plantado, ¿no? Então, tudo começou com um visionário, né, um louco, idealista, romântico aí no início, e hoje está tudo plantado. E o Virril comenta que essa é a zona mais cara de terra, né, para eles comprarem, e eles nem podem crescer mais porque não tem água para alimentar os vinhedos. Mas bem, eles foram buscar, o Nicolás, né, foi buscar a altitude, e o tema dessa degustação com o Virril eram os Chardonnays Adriana White Bones e White Stones. Mas no Vinhedo Adriana não tem só Chardonnay. Aliás, o que mais tem é Malbec, o Malva Tinta. Aí como é que pode, né? No mesmo lugar, ali um vinhedo pequeno, você ter duas variedades completamente distintas plantadas e que vão muito bem. Que essa é uma das críticas, né, que o Patrício Tapia faz aos nossos vinhos aqui do Brasil, lá da Serra Gaúcha. Ele diz como é que você pode querer produzir Bordeaux e Champagne no mesmo lugar. Mas no Adriana eles produzem, então vamos ver por quê. ¿Por qué en Mendoza podemos hacer un Chardonnay, un Cabernet Sauvignon y un Malbec? Porque si uno piensa en el mundo, dice, bueno, en Francia, en Borgoña solo hace Pinot y Chardonnay. Y tienes que ir a Bordeaux a hacer Cabernet Sauvignon. Y te vas al Ron para Syrah o Garnacha. ¿Y por qué en Mendoza podemos hacer esta diversidad de varietales? Todo lo resuelve una cosa, la cordillera, la montaña. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener muchos valles a distintas alturas, y estas distintas alturas nos dan distintos suelos, distintas temperaturas, sobre todo, que es fundamental, distintas exposiciones, porque tenemos exposición al sur, al norte, al noreste. Esa diversidad de terroir es la que nos permite tener un Pinot, un Chardonnay y un Malbec. Esa es la consulta. Y el otro punto, voy a poner el ejemplo de la zona que hoy más, de donde vienen los dos primeros blancos. Los colores representan las temperaturas. Hay un índice que se utiliza desde siempre en la viticultura, que se llama índice Winkler. El Winkler no es otra cosa que una sumatoria de temperaturas, desde la brotación a la colecta. Lleva 70 años y es el que seguimos usando. Ele está então falando do famoso índice Winkler, que ele simplificou como sendo uma somatória de temperaturas. É um estudo ao longo de um ano inteiro de todas as temperaturas e, de acordo aí com esse índice, eles classificam em 5 macro-regiões, 5 níveis de Winkler. A região 1 é classificada como sendo de clima frio e corresponde a áreas como a Borgonha ou Champagne, na França, e Gualtaxari Alto, que é acima de 1.500 metros de altitude, é classificado como região 1. Região 2, que é frio mais para temperado, tá Bordeaux, Barolo, Côte du Rhône, La Rioja, e aí Gualtaxari, da região aí de mais ou menos 1.300 metros a 1.500 metros de altitude, é classificado como Winkler 2. Aí tem também o 3, que é Napa, Chianti Clássico, La Mancha, na Espanha, e que na Argentina corresponde a El Cepicho, Altamira, Agrelo e Villas Bastias, que não conheço, de 1.100 a 1.300 metros de altitude. E, finalmente, a região 4, Châteauneuf du Pape e Priorato, na Espanha.
Então, por isso que eu disse mais no começo do episódio que aquela história de que o Nicolas foi para procurar altitude para fazer vinhos que pudessem envelhecer não me convencia, porque você vê La Rioja, Napa, são regiões 4 e 5 respectivamente, os vinhos envelhecem. Ele queria fazer Borgonha, ele queria a região de Winkler 1. Y fíjense, esto explica lo mismo que les decía de Mendoza. En la misma región, que no es muy grande, porque tiene 2.600 hectáreas, tenemos un Winkler 3 y un Winkler 1. Si uno ve, Winkler 1 está Borgoña, Champaña, y nosotros tenemos en Guatallarí Alto Winkler 1. Esto es solo temperatura, no hagamos locura. Y Winkler 3 es Altamira, parte de abajo de Guatallarí, es Napa. Eso en 16 kilómetros. En 16 kilómetros yo paso del clima de Napa al clima de Champaña. 16 kilómetros que no son rectos porque hay una calle que atraviesa todo Guatallarí, una rúa, y se llama La Vencedora. Si uno agarra La Vencedora, en 10 minutos pasa de Napa a Champaña. Y esa es la clave de Mendoza. Você considera o clima mais importante que o solo? Esse foi o Didu Russo perguntando aí se ele achava o clima mais importante do que o solo, e olha a resposta. Es un complemento, sin lugar a duda. Esto que te digo, si vos tenés un suelo que no retiene agua y hace calor, un problema, porque tienes que regar más y no hay agua. Entonces, son complementos. ¿Cuál tiene más peso? No se puede indicar, porque yo digo, es más importante el clima, pero tengo suelo arcilloso que retiene mucha agua, por lo cual si hace calor no tengo problemas de estrés hídrico. ¿Cuál es más importante? ¿El calor o el suelo? Bueno, son complementos. Pensar que algo es más importante en el vino que otro es creerse Dios, porque... Bom, eu quanto mais velha fico aí, mais gosto, mais admiro gente que não tem respostas lacradoras para as perguntas. Eu adorei essa resposta dele. Depois, mais para frente também, ele fala que ele não sabe explicar alguma coisa. E eu acho que justamente quem sabe mais, gente que sabe muito, e vocês vão ver mais para frente, que eles esmiuçaram o terroir. Eles estudaram muito profundamente. E quem mais sabe são as pessoas que no final parecem, né, só parecem entre aspas, mais inseguras, porque as respostas não são simples. E tem muitas variáveis. Vinho é uma coisa de louco, né? A gente tenta, eu sou engenheira, eu quero matematicalizar tudo e não dá. E quando o cara te responde uma coisa assim, não sei, talvez isso, talvez aquilo, ele na verdade está respeitando a sua inteligência. Me gusta mucho. Seguimos. Mire, este suelo, número 7, Bones. Número 1, Stone. Aqui agora, então, ele vai começar a falar efetivamente dos solos que dão origem aos vinhos que a gente estava degustando, que são os Chardonnays White Bones e White Stones. Ele está, então, mostrando para a gente uma foto, que eu vou deixar para vocês no post desse episódio, no simplesvinho.com, que tem o registro de várias calicatas. Calicatas são poços, né? São buracos que eles abrem nos vinhedos para estudar o terreno. Aí ele estuda em profundidade aquele terreno. 1 metro cúbico, mais ou menos, tem uma calicata. E aí... presta atenção agora, porque isso é muito lindo e você vai ver o tamanho do esforço, do estudo que eles fizeram aí para desenvolver esses vinhos e outros também, né, lá no Vinhedo Adriana. Aí ele diz então que a foto número 7 é Bones e a número 1, Stones. São fotos de 8 calicatas no total. Bones, ossos, e Stones, pedras aí na tradução. E que se você olhar nas fotos, a foto do Bones
é mais branca mesmo. O terreno até parece, ele é bem pedregoso, mas ela é mais branquiçada. Fíjense, los vinos están separados 70 metros, las parcelas, 70 metros, mismo lugar. Estos son los vinos. Vou repetir então para traduzir, porque a gravação não está muito boa. Ele está dizendo que os vinhedos, o Bones e o Stones, então eles estão separados por 70 metros, tá do ladinho ali um do outro. Ele mostra no mapa, que eu vou deixar lá para vocês verem também, de onde estão, além do Bones e do Stones, tem mais esses 6 recortes de terrenos numa área minúscula. En el 2002 empecé a microvinificar este viñedo. Este es parte de Adriana. Cada uno de esos puntos que ven ahí es un pozo de observación. Ele está falando então de uma pequena parte do vinhedo Adriana, que nem é tão grande assim, mas enfim, é bem maior. Ele começou então a estudar em 2002, a estudar o solo e a microvinificar. Aí ele fala, cada um desses pontinhos aí que vocês veem é um poço de observação. Agora senta, porque ele vai falar quantos poços de observação ele fez no vinhedo. Hice 7.000 pozos de observación en este viñedo para hacer el mapa de suelo. Todo en 7.000. Hice 7.000 pozos de observación, 700 caricatas. 9 años. 7.000 poços de observação de 700 calicatas em 9 anos de estudo. Animal, né? Bom, aí ele contou uma história divertidíssima de que ele teve que desenvolver uma ferramenta para analisar o solo, porque eles não tinham nada na época, ele teve que procurar um monte de gente, até que um cara topou desenvolver. E eu vou deixar essa historiazinha de bônus para os padrinhos, para o episódio especial dos padrinhos. E quem quiser ser um padrinho também, apadrinhar o Simples Vinho, pode saber como fazer acessando simplesvinho.com/apoie. Muito bem, o vinhedo Adriana está em Gualtaxari, que é uma zona de Mendoza e que fica aos pés da Cordilheira dos Andes, que é muito alta. Não foi sempre assim. Essa área originalmente era o fundo de um oceano e ela se elevou há muitos milhões de anos atrás com esse movimento sísmico aí das placas. Então o solo, na sua formação aí, ele tem restos de animais marinhos, de fósseis, e ele é muito rico em calcário. Ele fala em 30% de calcário. E calcário, meus amigos, é um presente de Baco para gente que gosta de vinho, para nós enófilos. É claro que você não necessariamente precisa ter solo calcário para fazer bom vinho, mas quando você tem, ajuda bem. É o caso de Champagne, de Chablis, da Borgonha, de umas partes do Piemonte. Enfim, sempre que eu estou ouvindo aquela ladainha de vinho, aquele blá blá blá, aquela história para vender vinho, quando surge um solo calcário ali no meio, eu já paro e presto atenção diferente. Segundo o enófilo e autor inglês Jamie Goode, a presença do cálcio no solo, o calcário é carbonato de cálcio, sendo que carbonato de cálcio é um sal, é uma parte negativa, uma parte positiva, a parte positiva é o cálcio. A presença desse cálcio impede que o potássio do solo, que também é positivo, mas tem uma carga diferente, impede que ele entre nas bagas, nos grãozinhos de uva. O potássio é necessário para a fertilidade, para a planta, para o crescimento dela. Mas o cálcio impede que esse potássio entre nos grãos de uva. Se ele entrasse, ele ia baixar a acidez. E aí a gente não teria esses vinhos frescos e elétricos, como é o caso de um champanhe, por exemplo. Só que, claro que a coisa não é simples assim, né? Nunca é. Tudo é uma questão de equilíbrio. E da mesma forma que o cálcio no solo dificulta a absorção de potássio pela planta e mantém essa acidez elevada, ela também dificulta a absorção de ferro. Ferro também é um íon positivo, um ânion. E quando a planta tem deficiência de ferro, ela fica anêmica, que nem a gente. Nas plantas chama clorose férrica, ela fica meio amarelada. É um problema típico dos solos calcários e Alejandro Virril, que é engenheiro agrônomo especialista em solos por formação, foi, na verdade, contratado
pelo catena para resolver o problema da clorose férrica. E olha que história sensacional que surgiu ali na degustação. Y el segundo vino, que Peraí. Sí. Quando você viu esse solo, yo dije un problema, no dije que lindo. Então, essa pessoa que você ouve dizendo, peraí, quando você viu esse solo é o do russo, e aí o Ale já responde, eu disse um problema, não disse, ai que lindo. Cuando yo fui a ver ese suelo, fue en el año 95, 96. Las plantas tenían amarillo, era clorosis férrica. La clorosis férrica se produce cuando hay carbonato de calcio, porque el pH del suelo con el agua reacciona y es pH alto. Entonces, había un problema de clorosis, yo dije esto, carbonato de calcio hay que neutralizar. Había una teoría de pasar con una máquina sacando la tierra. Luego algún loco lo ha hecho esto. Então, olha só que louco. O plano inicial era passar com uma máquina e remover a camada de carbonato de cálcio do solo. E até ele brinca, né? Ele diz, capaz que algum louco fez isso. E por que eles não fizeram isso? Porque eles aprenderam, meio que por acaso, que o solo calcário podia ser uma coisa boa. Aliás, era uma coisa boa. E isso foi, olha que loucura, em 1996. Ok, foi no século passado, mas não tem muito tempo, foi ontem. E são pesquisadores, são estudiosos. E olha a sorte que nós todos demos aí, que encontro maravilhoso e completamente casual que nos proporciona provar esses vinhos lindos hoje, porque eles decidiram manter um solo calcário que eles achavam que era um problema. Y fue por Patricio Tapia, yo lo conté los otros días, que un día acá y me dice, vamos a probar unos vinos de Barolo en Borgoña. ¿Y qué suelos tiene esto? Oh, no, son muy ricos en carbonato de calcio, de calcario. ¿Cómo? Sí, sí. Esto es mucho calcario y Chambol es muy importante porque hay mucho... Yo, silencio, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos suelos así. Dice, no, ¿cómo va? En ese momento no se conocía. Sí, tenemos suelos de cal. Y ahí descubrí, pero yo queria sacar. Essa é a verdade. E essa é a verdade. Muito querido ele, né? Bom, tenho mais algumas coisas muito legais para compartilhar aqui com vocês hoje. Vamos falar dos vinhos e dos vinhedos, então. El primer vino, que es White Bones, este es el suelo. ¿Qué tiene White Bones? Tiene una capa de 20 centímetros de arena. Esa arena es de origen eólico, que significa de viento. No es aluvión. En esa zona corre viento sonda, que mueve médanos. Esos 20 centímetros es esa arena. Luego viene una capa muy pequeña de una arcilla roja, que es la que hablamos, con carbonato de calcio. Muy rica en carbonato de calcio. Esta parte es carbonato de calcio ya solidificado, como un cemento, con piedras, que la raíz penetra solo cuando está húmedo. Y luego acá es casi un río seco. Son piedras que se han ido, el carbonato de arriba se va lavando y se va manchando de blanco, pero es carbonato que se ha lavado de la capa superficial, de la capa esa. Eso es White Bones. Então esse é o bones, os ossos, né? E chama bones porque quando eles veem aquele corte transversal no terreno, tem uma capa branca. Agora o stones. Adivinha por que chama stones? Se llama stone porque lo que ven. Y eso es una mezcla de piedra con carbonato de calcio, básicamente. Lo que ven acá es piedra con carbonato de calcio. ¿Qué pasa? Los años fríos va mucho mejor stone. Son vinos mucho más minerales, menos amplios, secos. Los años calientes, siempre bones. Porque tiene suelo, tiene retención de agua, no hay estrés. Então já fica aí a dica, nos anos frios, o stones, e nos anos mais quentes, o bones, segundo aí a preferência do Viril. E por falar em preferência do Viril,
Escuta isso. 2009 me fascina, 10 no me gusta, 11 está increíble, 12 está muy mal. Uma tabela de safras, segundo, claro, a preferência do Virgílio. E essa é uma amostrinha grátis do que tem lá no episódio especial para os padrinhos e madrinhas. Mas eu tenho mais algumas coisas bem legais aqui para vocês também. Por exemplo, vocês sabiam que esses vinhos, o White Bones e o White Stones, tinham velo de flor? Pois é, aparentemente ninguém sabia. Es espontánea y tiene otra característica que es, como no tiene anhídrido sulfuroso, se forma velo. Não sabia. Pero es velo del año. Nos dois se forma? Sí, los dos, sí. Se forma un velo, pero no es grueso porque es del mismo año. Y luego quito cuando saco. Es distinto a otros vinos que paso que es con velo viejo. Pero este es del año, entonces lo que hacemos con el velo, toma el glicerol y lo afina más al vino. E é comum todos os anos ou não? Sí. Todos os anos. E esse velo é Saccharomyces? Y un poco de otras cosas también. Então, olha só que lindeza de informação aí, duplamente linda. Primeiro, porque aparentemente pouquíssima gente sabia que tinha velo nesses vinhos. Esse que vocês ouvem aí perguntando se é Saccharomyces é o Arthur Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers aqui de São Paulo. E segundo, porque tem velo e eu ando na fase do velo, ando apaixonada. Mas, pelo jeito, a função do velo, o único efeito do velo nesses vinhos, talvez por ser do ano ali, como ele comenta, é afinar o vinho. Como vocês lembram, né? Certamente vocês já ouviram o episódio sobre o velo de flor. Uma das coisas que o velo de flor faz no vinho é deixar ele mais magro, porque as leveduras se alimentam do glicerol. E essa é uma característica que é providencial aí para esses vinhos que pretendem justamente ser mais magros. E aí, para finalizar, tem a história de por que eles escolheram a Chardonnay para fazer vinhos ali nessa parte, pelo menos do Adriana. E aí o Alê contou que ele tinha recentemente ido a Borgonha, estava encantado, enfim, com essa variedade, com os vinhos de lá. O clima era parecido, ele só tinha um problema por estar em altitude, então ele tem mais insolação. E ele contornou isso mudando a orientação das fileiras de plantas, mudando o estilo de poda para que a própria folhagem cubra os cachos e os cachos não recebam tanta luz. E aí o motivo principal, pelo que ele contou, é que quando ele e a Laura diziam que queriam produzir vinhos como o Borgonha, as pessoas riam. E aparentemente eles são bastante motivados por desafios, porque ele disse que isso era o melhor que podia acontecer. Y otra cosa fue que un día hablando con Laura nos desafiamos de hacer vinos para competir con Borgoña y la gente se reía. Eso es lo mejor que puede pasar. Que me digan no se puede. E assim foi, movido aí a desafios. E aí, meio na brincadeira, só que não, né? Ele comparou o Stones a Chablis. E o Bones, ele disse que poderia ser um Merceau. Podríamos sacar uno y el otro, pero me parece que hay gente que le gusta los dos sabores. Entonces está bueno tener siempre los dos. E aí, por fim, tá terminando, né? Coisa boa acaba rápido. O pessoal comentou que achava que os vinhos antes eram mais gordos, mais encorpados e que agora eles estavam diferentes. E tem duas coisas bem legais que o Virgílio comentou. Uma delas é um aprendizado mesmo, é um fato, e a outra é uma filosofada que eu achei meio poética. Vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, o fato. Ahora, en Guatallarí me pasó algo muy interesante en el tiempo, que por eso ha sido muy bueno que Catena me soportara tantos años. Y es que al principio los vinos de Guatallarí pienso que eran vinos de sol. Eran vinos importantes, eran muy fuertes, violeta, frutados. Por causa da insolação. Porque tenías las raíces en los primeros 30 centímetros. A medida que fue pasando el tiempo, que las raíces fueron profundizando,
y que hicimos una estrategia para que las raíces profundicen, porque si nosotros seguíamos regando como se hacía normalmente, las raíces se van a quedar arriba. Pero lo que hicimos es regar en invierno, llenar el perfil de agua y desde que brota hasta enero no regar de nuevo. Entonces se empieza a secar la superficie y la raíz empieza a buscar agua en profundidad. E hoje temos raiz a 4 metros, 5 metros. Olha que interessante isso. Os vinhos mudaram em função da mudança das uvas, que mudaram em função da profundidade na qual as raízes vão buscar alimento. Pero fue una estrategia pensada. Y los vinos pasaron de Vigil a Ciro. Está magro, sim. Sabia, né? Mais uma das tiradas dele que eu estou compartilhando aqui com vocês. Ciro é o Ciro Lila, é o proprietário, o fundador aí da Mistral. Segundo o Virgílio, ele está bem magrinho. E o Virgílio, se vocês viram nas últimas fotos, tem nos meus reels ali no meu Instagram, ele está forte. E agora, a explicação de por que os vinhos mudaram com esse viés mais romântico, mais filosófico. Bueno, pero también ha ido cambiando la forma de elaborar el vino. Yo no creo en que cuando uno encuentra la fórmula tiene que quedarse en eso. Entonces, en ese momento usábamos algo de madera nueva y en este momento es cero madera nueva. Cero. Sí, a mí me gusta, pero hay gente que quiere madera nueva. Entonces, cuando voy a Borgoña, estos locos usan todo madera nueva. No es que copiamos Borgoña, ¿cómo? Bueno, pero creo que uno va mudando también cómo mira el paisaje. Acordate que nuestro concepto es poner los paisajes en la botella. Y uno a medida que va creciendo se hace más quiche, más barroco, o más puritano y más limpio, ¿no? Yo creo que voy más por menos. Olha que legal isso. O conceito é engarrafar a paisagem. E à medida que a gente vai amadurecendo, ainda que a paisagem não mude, não mudasse, enfim, o nosso olhar, a nossa forma de olhar para a paisagem muda. E ele, aparentemente, se achava mais barroco e hoje em dia ele é mais minimalista. E, claro que não vou sair falando da vida aqui, né? Nosso foco é vinho. Mas focando em vinho, como consumidor, a gente consegue notar isso também, né? Como a gente era quando a gente começou e como a gente foi mudando ao longo do tempo. Eu sou uma consumidora de vinhos hoje muito, muito, muito diferente de quando eu comecei o podcast, por exemplo. E só para concluir esse raciocínio, tem muita gente que fala em evoluir o paladar. Mas eu não gosto disso, desse termo, porque primeiro eu não acho que seja uma evolução. Evoluir subentende uma melhoria e eu não acho que o nosso paladar esteja melhorando. Ele só está mudando. E a segunda razão é porque é muito pretensioso, né? A gente considerar que o nosso paladar evoluiu no sentido de melhorar e o do coleguinha que não gosta da mesma coisa que a gente não evoluiu. É um paladar retardado. A gente precisa, né, começar a ser mais inclusivo em tudo e também no vinho. E com esse pensamento eu deixo vocês. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.